Eu gostaria de começar essa nossa devocional fazendo para você duas perguntas. A primeira pergunta seria essa: como a maioria dos cristãos definiriam nos dias de hoje o que é ser uma igreja boa ou não? Talvez muitos fariam essa definição de uma igreja sendo boa pelo que ela tem para oferecer, como, por exemplo, uma boa pregação, um bom louvor, um bom ministério infantil, uma boa estrutura funcional, etc, etc. Na realidade, muitas vezes nós olhamos mais para o que ela pode nos oferecer para a nossa própria comodidade, né? Mas a segunda pergunta que eu queria fazer para você, uma pergunta mais específica: na opinião de Deus, como é que ele define se a igreja é boa ou não? Pois essa é a opinião que nós precisamos saber, é a definição que nós precisamos entender para podermos ser a igreja realmente dos sonhos de Deus. E para responder a essa pergunta, nós precisamos de buscar a resposta dentro da sua própria palavra. Então, eu vou ler para vocês aqui o texto de Apocalipse, capítulo 3, os versículos 7 a 13, que vai dizer assim: ao anjo à igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi, e que o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se formos observar, somente nesse versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos poder tirar daqui ensinamentos fantásticos que vão nos ensinar a sermos a igreja dos sonhos de Deus. O texto começa afirmando que quem está no controle da igreja não são os homens, mas sim Deus. Ele permite que homens administrem aquilo que pertence a ele, que é a sua igreja, que é conhecida também como a menina dos olhos de Deus. E para esses que administram, sejam nas áreas administrativas ou qualquer um que sirva em outro ministério como líder ou líder de departamento, que serve na igreja do Senhor Jesus, a cobrança também será maior, como podemos observar lá em Lucas 12, dos versículos 47 ao 48, que vai dizer assim: aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja e nem o realiza, receberá mais açoites. Mas aqueles que não conhecem e praticam as coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem foi dado muito, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Mas é interessante que essa advertência, ela não cabe só para aqueles que administram ou servem algum ministério na igreja. Porque Jesus vai fazer uma outra advertência justamente para aqueles que são mais frequentadores, que se encontram sentados nos bancos das igrejas, né? Como a gente pode observar lá em Tiago 1, dos versículos 21 ao 22, que vai dizer assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Por esse motivo que precisamos enxergar a igreja na perspectiva de Jesus e não na nossa perspectiva do achismo.
No versículo 8, Jesus vai fazer uma afirmação à igreja de Filadélfia, dizendo assim: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Antes de falar sobre as obras deles, Jesus oferece encorajamento a esses discípulos. Mesmo sendo servos fiéis, eles talvez se sentiam fracos e talvez incapazes de cumprir bem com os seus deveres ao Senhor. Jesus queria ali, naquele momento, assegurá-los de sua fidelidade para com os seus servos. Em minha opinião, olhando para esse versículo, portas abertas representam acesso a oportunidades. Deus abre a porta da fé quando oferece o Evangelho aos homens, como podemos observar lá em Atos 12, capítulo 14, dos versículos 27, que vai dizer assim: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Nesse versículo de Apocalipse 8, Jesus não fala especificamente da natureza das oportunidades dadas aos seus discípulos na igreja em Filadélfia, mas garante que as portas ficariam abertas. Hoje, quando Deus abre as portas de oportunidades para nós pregarmos o seu evangelho, devemos de aproveitá-las de todas as formas possíveis, pois através desse evangelho, vidas poderão ser salvas. Assim como a minha e a tua vida foi salva um dia por essa pregação do evangelho. E ainda no versículo 8, ele vai afirmar à igreja de Filadélfia que ele, Jesus, sabe que ela tem o quê? Pouca força. A fraqueza, meus irmãos, nem sempre sugere pecado. Jesus não condena essa igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força. Pode ser porque fossem poucos em números de pessoas ali, né? Ou de outra maneira limitados em capacidade. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, quando reconhecemos as nossas limitações, devemos confiar mais em Deus e depender cada vez mais dele, né? O apóstolo Paulo vai nos dar uma bela orientação de como devemos nos alegrar nas fraquezas, como podemos observar lá em 2 Coríntios 12:10, que vai dizer assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Mesmo esta igreja sendo fraca, havia algo nela que agradava e alegrava o coração do Senhor. Quando no final do versículo 8, Deus vai dizer assim a esta igreja, Jesus vai dizer assim a esta igreja: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar de suas limitações, a igreja de Filadélfia se mantinha fiel e guardava a palavra de Deus. Em nenhum momento ela negou o nome de Deus. Esta, na minha opinião, são as duas qualidades que uma igreja saudável tem que ter em seu DNA. Esta igreja manteve a chama do primeiro amor acesa, guardando a sua palavra e guardando os seus ensinamentos e guardando o nome do Senhor. Diferente das outras igrejas da Ásia, citada no livro de Apocalipse, que davam mais valor às suas instituições, às suas regras, às suas tradições, aos seus costumes, às suas doutrinas e também às suas riquezas. Em Apocalipse 2, de 4 a 5, ele, Jesus, vai fazer uma advertência à igreja de Éfeso, que, na minha opinião, serve também para todas as igrejas daquela época, assim também como para as igrejas nos dias de hoje, né? E ele vai dizer assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. É interessante porque quando você pega os 3 primeiros capítulos de Apocalipse para ler, que vai falar das 7 igrejas da Ásia, lá no último versículo do capítulo 1, vai estar mostrando o significado do que significa esses candelabros, né, os anjos. Então ali você vai poder perceber o quê? Que Jesus ele passeia no meio da igreja, né? Ele conhece a sua igreja. E a palavra candelabro ali significa igreja.
Então ele está fazendo uma advertência séria para essa igreja de Éfeso. Primeiro ele a chama de caída, segundo ele chama para o arrependimento, né, para que ela volte a praticar as obras que praticava no princípio, senão ele remove o seu candeeiro do lugar. Ou seja, nós podemos até ter prédio, nós podemos até ter uma placa identificando que nós somos uma igreja, mas Deus já não está ali conosco faz tempo. Por quê? Nós acabamos deixando o primeiro amor. E quando é que nós deixamos esse primeiro amor? Quando nós valorizamos muito mais coisas do que o próprio Deus. Quando nós tiramos Deus do centro da igreja e colocamos o nosso eu no centro da igreja. Por isso que ele faz essa advertência e serve para nós nos dias de hoje. E essa igreja de Filadélfia, ela era uma igreja fiel ao Senhor, porque não abandonou seus mandamentos e nem sequer negou seus nomes. Um dos mandamentos principais do Senhor é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E com certeza essa igreja colocava isso em prática. E ao fazermos isso em prática, isso alegra o coração do Senhor. Então, voltando àquela pergunta, a segunda pergunta, qual é a igreja boa para o Senhor? Como identificar essa igreja boa aos olhos do Senhor? Não seria uma igreja grande, não seria a igreja mais ativa, ou muito menos a mais conhecida, a mais rica. Certamente Jesus julga por critérios diferentes do nosso. Ele pode ver uma igreja pobre ou fraca como uma congregação fiel, dedicada e perseverante. Ao invés de tentar impressionar os homens, meus irmãos, nós devemos nos dedicar ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus. Então, essa é a devocional que eu gostaria de deixar com vocês, para que nós pudéssemos refletir. Se nós quisermos ser a Igreja dos Sonhos de Deus, como na última oportunidade que eu tive de fazer essa devocional, eu falei sobre a oração e a palavra de Deus estão andando junto, os mandamentos do Senhor e não negar o seu nome, faz parte também desse bloco de Bíblia, leitura, oração, dedicação e consagração ao Senhor, para que nós possamos ser a igreja dos sonhos de Deus, né? Que isso possa ficar gravado em nossos corações e que nós possamos colocar em prática. E esse é o momento agora, então, que nós vamos nos dedicar à oração. E eu queria convidar você a reclinar suas cabeças, né? Se você tiver essa oportunidade de ajoelhar também, ajoelha, se não pode ficar sentado, mas que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e dizer para Ele quem realmente nós somos e quem realmente Ele é, né? Que nós possamos colocar os nossos pedidos aos pés do Senhor e que o Senhor tenha misericórdia e que Ele possa olhar para cada um com carinho, né? Nós estaremos orando aí pela vida do pastor Wagner, que está com seu problema de saúde, pelos irmãos da nossa igreja que passaram pela Covid ou que já estão com a Covid também, né, internado, como o caso do Nilmar, que o Senhor possa ter ali graça e misericórdia sobre a vida dele e que Deus derrame, né, sobre a liderança da nossa igreja, a tua graça, nos dê sabedoria na condução de tudo aquilo que Ele quer. Como foi dito aqui, a igreja é dele, não é nossa. E nós temos que estar com os nossos ouvidos bem atentos para ouvir o que Deus está querendo nos dizer. Até mesmo nessa escolha da associação pastoral, onde já tem basicamente ali alguns nomes que vão passar por uma sabatina novamente, uma outra avaliação, que nós possamos, meus irmãos, buscar o Senhor para entender qual é o pastor que Deus está querendo para a sua igreja. Muitos de nós temos os nossos candidatos, temos os nossos favoritos, né? Mas nós precisamos entender quais são os favoritos do Senhor. Qual é o homem segundo o seu coração? Que Deus nos dê sabedoria a isso, meus irmãos. Vamos orar então, meus irmãos, por esses pedidos que a gente colocou aqui agora há pouco. Senhor, amado Deus, nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, através do Teu Filho Jesus, que no qual foi pago um alto preço por nós naquela cruz, ó Deus, e através daquele derramamento de sangue, Senhor Deus, através daquele sacrifício, nós temos a liberdade, ó Deus, para entrar na Tua presença e colocar no Teu altar, Senhor Deus, os nossos pedidos, ó Pai. Senhor, gostaríamos de pedir pela vida do pastor Wagner, que o Senhor coloque a Tua mão de graça e misericórdia sobre a vida dele ali, Senhor Deus, com relação ao seu problema de saúde, que ele possa estar sendo curado por Ti, Senhor Deus,
seja pela cura espiritual, pela cura milagrosa, Senhor Deus, ou também pela mão dos médicos, ó Deus, que o Senhor providencie o melhor para o teu servo e que tudo saia conforme o Senhor planejou para a vida dele, Senhor Deus, e dê a ele cada vez mais, Senhor Deus, da tua sabedoria, ó Pai, e dê a ele cada vez mais, Senhor Deus, do teu amor, porque ele tem se dedicado à tua obra, Senhor Deus, e que ele possa continuar na propagação do teu evangelho, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor visite e cuide dele e da família também, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão com a Covid, Senhor Deus, especificamente o nosso irmão Nilmar, que estava internado, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando dele ali também, que ele possa estar se recuperando o mais rápido possível. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida da minha esposa, que no qual pegou a Covid, o Senhor também, ó Pai, cuidou dela, Senhor Deus, providenciou irmão, Senhor, para cuidar dela no período que eu não pude estar aqui em São Paulo. Nós possamos ali, Senhor Deus, nós podemos ver, melhor dizendo, a tua mão de graça e misericórdia, Senhor Deus, não só sobre a vida dela, Senhor Deus, mas sobre a vida de todos, ó Deus, que cuidaram dela, e com certeza nós também tivemos a oportunidade de cuidar, Senhor Deus, mesmo eu estando lá em Pilar. A família inteira da Lilian, Senhor Deus, pegou a Covid. Da mesma forma, Deus, que cuidaram da minha esposa, que o Senhor me deu graça e misericórdia para poder cuidar dos nossos irmãos lá, Senhor Deus, levando comida, levando alimento, e pela graça do Senhor, Pai, eles estão bem. Somente o pai do nosso irmão Simeão, o seu Anísio, que se encontra internado ainda, que o Senhor coloque a sua mão de graça, ó Deus, sobre a vida dele, Senhor Deus, e que o Senhor cuide, ó Pai, dos enfermos da nossa igreja, Senhor, e que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para lidarmos com os teus assuntos da tua igreja, Senhor Deus, porque a tua igreja é tua, Senhor Deus, não é nossa. O Senhor apenas nos dá o privilégio, ó Deus, de podermos servir, Senhor. Queremos colocar especificamente o assunto da sessão pastoral, Senhor Deus, no teu altar, que o Senhor, Pai, providencie um homem segundo o teu coração, Senhor. Que seja um homem capacitado por ti, Senhor Deus, para nos levarmos, ó Deus, em sua direção, Senhor. Cuida, ó Deus, para que esse homem possa vir e possa cuidar da tua igreja, Senhor Deus, e nos mostrar qual é o caminho que nós devemos de seguir, Senhor, e que nós possamos estar não somente na dependência de um homem, mas principalmente, Senhor Deus, estar na sua dependência, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso guia, Senhor. Pai, por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, nos ensina, Senhor, a sermos a igreja dos teus sonhos, ó Pai. Nos conduz, ó Deus, cada vez mais no teu evangelho e não permita, Senhor, que o nosso amor por ti venha esfriar. Que nós possamos, ó Deus, estar sempre juntos, ó Deus, e aquecendo esse amor de um pelo outro, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos egoísmos, ó Deus, e perdoa, Senhor, também o nosso ego, de querer muitas vezes, ó Deus, fazer com que ele prevaleça, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que o João Batista nos ensina, Senhor Deus. Que o teu nome cresça e o nosso diminua, Senhor Deus, a cada dia, Pai. Nós oramos assim, Senhor Deus, agradecidos pela tua palavra, agradecidos por podermos te buscar e agradecidos, ó Deus, também por essa devocional, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.